Prezados alunos, vamos iniciar a nossa semana 3 do PET 4, Plano de Ensino Tutorado de Filosofia. Essa semana trabalhando no aspecto de filosofia política, indivíduo e comunidade, nós temos aí o tema o socialismo marxista. Interessante que nesse contexto atual que nós estamos, que deveria ser bem diferente, né? Porque nós temos aí as informações disponíveis para as pessoas e cada vez mais nós percebemos que em relação à filosofia política, a consciência política, as pessoas ainda tendem a ficar muito nas chamadas aí fake news, né? Mas nós estamos num contexto mesmo de pós-verdade. Então a imagem aqui já representa bem o que dizia Descartes, né? Penso, logo existo. Então, fazendo até um comparativo irônico, acredito, logo estou certo. Então, o exemplo de pós-verdade é a pessoa mesmo sabendo, mesmo desvendado ali, tirado o véu pela ciência de algum fato, alguma situação. Nós temos aí aquilo que eu acredito, que eu quero ouvir apenas, né? Então, o socialismo marxista é importante na reflexão para nós percebermos um tipo de parâmetro para a gente analisar o nosso sistema atual, capitalismo rentista, né? Que agora nós não temos mais aquele capitalismo, já são fases diferentes do capitalismo que foram ocorrendo. Então, aquele capitalismo industrial, o capitalismo financeiro, agora nós temos esse capitalismo rentista, em que a própria moeda gera a moeda, né? Então, estudar sobre o socialismo, diferente do que muito a gente vê nas redes sociais, aí, deturpando a ideia de que o socialismo é um sistema opressor, porque tem alguns exemplos na história de Venezuela, Cuba, China, Rússia, que deu uma característica diferente daquilo que deveria ser mesmo o socialismo de Marx, né? Mas refletir e estudar Marx é para poucos. Então é para poucos porque exige tempo e muita dedicação. Estudar o Capital de Marx você leva muito tempo para entender, porque ele faz uma análise bem interessante. O método do materialismo histórico é uma ferramenta importante para a gente entender as lutas de classes. Luta de classes que é um conflito entre a classe burguesa, que controla a produção, e um proletário que fornece a mão de obra para a produção, né? Então nós sabemos que o trabalhador, e hoje em dia cada vez mais precarizado, né? Só pegar aí a questão dos professores, né? Nós professores cada vez mais precarizados e perdendo muitos e muitos direitos. É uma classe que é muito combatida aí, e menosprezada nas políticas públicas do nosso país, e que precisa ser mais valorizada, né? A questão da expressão que Marx usa lá da ditadura do proletariado, então isto daqui que talvez muitas pessoas com má intenção e sem conhecer direito o pensamento de Marx, que usa dessa fala para dizer que o regime socialista é uma ditadura e que vai implantar várias coisas que serão ruins para a população. Então a pessoa que vive no capitalismo, mesmo sofrendo naquela situação subhumana, vegetando mesmo ali, cada dia sobrevivendo como se estivesse numa guerra, né?
O capitalismo ele gera uma situação de guerra, em que você perde toda a dignidade para tentar sobreviver. Então aí, mesmo a pessoa nessa situação, ela acaba não querendo, por causa dessa ideia de que seria uma ditadura, né? A ditadura, no sentido aqui do contexto de Marx, está relacionado a aquilo que os trabalhadores assumiriam o governo do Estado, o poder, para poder realmente assumir a produção, assumir aquilo que é de direito de todos. E quem que é o trabalhador? São todos que trabalham. Então, o engraçado é isso, porque no capitalismo é como se quem domina é aquele que não trabalha. Por isso que ele arranca a todo momento a mais-valia do trabalhador, que nós vamos ver o que significa uma mais-valia. O marxismo é uma forma de leitura, então, em especial do capitalismo, para entender essa luta de classes, e que é uma ideia de uma sociedade mais socialista, em que visa mais o social em vista de todos, que tem como perspectiva um dia de chegar ao comunismo. Comunismo não seria, por isso que a palavra comunismo é muito complicada, porque nós temos exemplos aí ruins que caracterizou como comunismo, e não tem nada a ver, né? É igual você chamar um cristão, qualquer pessoa aí que vamos dizer, uma pessoa que é religiosa, mas vive matando as pessoas, fazendo mal, e chamar ele de cristão, dizer que aquele ali é o exemplo de cristão. Então não tem nada a ver. É uma sociedade sem classes, comunismo. Isso é uma utopia, um ideal, né? Sem classes é que todos possam usufruir do seu trabalho, né, de forma igualitária. Há uma crítica assim à religião, porque a religião muitas vezes ela está do lado do status quo, defende aquilo que está na sociedade, uma leitura errada, né, daqueles que são religiosos, mas não todos os religiosos mais conscientes têm uma visão bem diferente, mais evoluída. Mas aqueles que se dizem, Marx vai dizer que a religião é o ópio do povo, né, como uma maneira para a gente superar a desigualdade, as diferenças, as dificuldades da vida, a gente se apega à religião, tentando ver se Deus um dia muda, mas quem deve mudar são os seres humanos, né? Então a religião sempre é um elemento de crítica, porque ela contribui muito para permanecer essa desigualdade, né? Porque ela sempre está do lado dos poderosos. E atualmente no Brasil, que cresce muito uns ramos religiosos aí, a gente vê bem isso. O que é a mais-valia? Na internet, se você pesquisar, você vai achar muito cálculo da mais-valia, né? Porque a mais-valia, principalmente na industrialização, o operário ele gasta X horas para produzir determinado produto, por exemplo, um calçado. Então o dono da produção ali, o empresário que fabrica, então o operário, ele gastando aquele X tempo para produzir N sapatos, que ele deveria ter uma parte também, um salário mais valorizado, né? Aí acontece que vai tirando do operário a produção em massa, ela vai arrancando do operário, ele já não é alguém que participa, é alguém que coloca a sua mão de obra a serviço, né? E o empresário vai ganhando ali a partir do tempo, né? Toda aquela, desde o taylorismo e outros que vão sendo aperfeiçoados. Então a mais-valia seria o valor extra da mercadoria, né? Um valor que vai cada vez mais aumentando para lucro do empresário. Então o operário, a gente vê a precarização hoje, a pessoa, por exemplo, motoboys, vários professores, todas essas classes de operário que
que gasta um tempo enorme no trabalho e que não são valorizados, né? E que poderia ser muito mais participar do lucro de certa maneira. Cada vez que o empresário tira esse lucro, o excedente que acontece, né? Marx vai chamar de mais-valia. Na obra de Marx Capital, que é uma obra importante, nossa, 3 volumes que assim que tem que realmente vai ser sempre referência, é um clássico para a gente sempre estar estudando. Para analisar o capitalismo não tem como não estudar essa obra, né? É uma obra difícil de leitura, mas se a gente quer perceber a ideologia dominante, que é sempre da classe dominante, tem que estudar mesmo essa obra. O marxismo é um esforço para ler por trás do pseudo-imediaticidade do mundo econômico, reificado as relações interhumanas que o edificaram e se dissimularam por trás de sua obra, né? Então o marxismo é uma ferramenta para a gente perceber esse mundo imediato, do lucro, do rentismo, que a gente escuta, que vai chegar a um ponto, né? Eu acho que já deveria há muito tempo os trabalhadores se revoltar, porque é engraçado aparecer essas listas aí de os mais ricos do mundo, mais rico do Brasil. Isso daí é uma afronta, é um vexame, é a coisa mais repugnante que tem, enquanto milhares de pessoas estão passando fome, estão em situações aí de ter que vegetar pior que um animal, e muita gente aí cada vez sem trabalhar, sem fazer nada, lucrando, né? A gente vê pela estatística do pequeno número de pessoas que tem uma renda grande aí no mundo e outros que não tem nada. A atividade dessa semana nesse sentido é para a gente ler um pouquinho mais, ler com atenção o texto, pesquisar também, né? E ver os pontos positivos e negativos do socialismo, né? Então, podemos, na correção, vou citar aqui o senso comum, né, que a gente percebe, que as pessoas falam de pontos positivos e negativos, mas assim, pesquisar mesmo, saber um pouco mais a fundo o que é o socialismo e colocar pontos positivos e negativos para a gente entender um pouco melhor. Então é uma oportunidade para entendermos o contexto que a gente está vivendo e de desmistificar e tirar ideias falsas, aí, fake news sobre o socialismo, né? Um abraço a todos, bons estudos, até a nossa próxima aula.